Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para anunciar o Evangelho do Reino, escrevo-vos, amados irmãos, acerca do poder da fé, esse dom precioso que nos liga ao coração do nosso Deus. Ó amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé, amados, não é sentimento passageiro, nem simples desejo humano. É certeza firme, é convicção profunda, é fundamento sólido sobre o qual se edifica toda a vida cristã. Foi pela fé que nossos antepassados venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. E vos digo, esta fé que operou em Abraão, Moisés, Elias, Davi e tantos outros é a mesma que hoje está disponível para vós. Nos dias atuais, quando doenças assolam corpos e mentes, é pela fé que o enfermo pode ser curado. Não pela força da medicina humana, ainda que seja útil, mas pelo toque poderoso do médico dos médicos. Ó irmãos, quando orardes pelos doentes, não duvideis no coração. Crede que Deus é poderoso para restaurar a saúde, e vereis maravilhas. Quantos, em nossos dias, recebem diagnósticos de morte, e pela fé, desafiam a sentença dos homens e vivem para testemunhar o poder de Deus. Falo-vos também sobre as portas de emprego. Sei que muitos choram por não encontrar sustento, preocupados com o pão diário. Mas digo-vos, aquele que crê no Senhor verá portas abertas onde só há paredes. Não confieis apenas nas oportunidades humanas, nos currículos ou nos contatos sociais. Confiai, antes, naquele que pode mover o coração dos reis e governantes. Se Deus abriu o mar para Israel, Ele também pode abrir caminhos para a vossa provisão. Confiai nele, trabalhai com zelo, buscai com diligência, e com fé, vereis milagres. Quanto ao casamento e à vida afetiva, sei que muitos anseiam encontrar o companheiro ou a companheira com quem dividir a jornada. Outros enfrentam lutas no lar, divisões, traições, mágoas profundas. Mas digo-vos, a fé também opera neste terreno. Fé para crer que Deus pode restaurar lares quebrados. Fé para esperar no tempo certo pela pessoa certa. Fé para perdoar e recomeçar. Sara, esposa de Abraão, creu contra a esperança e recebeu força para ser mãe, mesmo em idade avançada, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido. Assim também, vós, considerai fiel o Senhor, que é poderoso para realizar aquilo que ele prometeu. Filhinhos, a fé não é alicerçada em circunstâncias favoráveis, nem em evidências visíveis. Ela crê mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ela vê a luz antes da aurora. Ela canta vitória antes da batalha findar. Olhai para os heróis da fé. Abraão creu que seria pai de muitas nações mesmo sem ter um filho. Moisés creu que Deus usaria para libertar Israel, mesmo sendo gago. Josué creu que as muralhas de Jericó cairiam apenas com um grito. E todos eles não apenas creram, mas agiram pela fé. Pois a fé verdadeira produz ações. Ela move o crente a obedecer, ainda que não compreenda plenamente. Foi pela fé que Noé construiu a arca num tempo em que nunca havia chovido. Foi pela fé que Pedro andou sobre as águas ao ouvir a voz do Mestre. E hoje, vós também sois chamados a viver pela fé. Quando o médico disser que não há cura, creia que há um Deus que pode curar. Quando as contas se acumularem e o salário faltar, creia que há um Deus que é o vosso pastor e nada vos faltará. Quando parecer que o casamento não tem mais solução, creia que há um Deus que é especialista em ressuscitar mortos e restaurar alianças. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Não permitais que a incredulidade vos paralise. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Mas temos nós fé para a preservação da alma.
Guardai-vos, portanto, da dúvida, que é como veneno que enfraquece as mãos e esmorece os joelhos. Antes, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão. Sabei que há um tempo para cada promessa se cumprir. Muitos desistem no meio do caminho por não verem imediatamente o fruto da sua fé. Mas recordai-vos de Abraão, esperou pacientemente, e obteve a promessa. Não vos canseis de crer. A fé é como uma semente que, plantada na terra, primeiro morre, depois germina, depois cresce, até dar fruto. Assim também vossa fé, ainda que hoje pareça pequena como um grão de mostarda, crescerá e moverá montanhas. Fé para ver portas abertas de emprego. Fé para ver casamentos restaurados. Fé para ver corpos curados de enfermidades incuráveis. Fé para ver filhos retornando para os caminhos do Senhor. Fé para ver ministérios frutificando. Fé para ver cidades transformadas. Porque para Deus nada é impossível. Digo-vos ainda, a fé também nos sustenta nos dias maus. Quando vierem as perdas, quando a dor for insuportável, quando as respostas demorarem, a fé nos segura pela mão. Ela nos lembra que temos uma pátria superior, uma esperança eterna, uma glória que nos está reservada nos céus. Não vivemos apenas para esta vida. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e tornou-se as primícias dos que dormem. Por isso, amados, mesmo que não vejais hoje todas as respostas, mantende a fé. Pois a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E no devido tempo, colheireis, se não desfaleceres. Encorajo-vos, pois, alimentai vossa fé com a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Meditai dia e noite nas Escrituras. Buscai a presença de Deus em oração. Rodeai-vos de irmãos que vos edifiquem. E vos asseguro, a fé vos levará onde a força humana jamais poderia. A fé abrirá portas diante de vós. A fé derrubará gigantes. A fé sarará feridas. A fé trará a provisão. A fé salvará vossas almas. E no dia final, ouvireis do próprio Senhor: bem está, servo bom e fiel. Portanto, perseverai na fé, combati o bom combate, guardai a carreira. Pois uma coroa de justiça está preparada para todos os que amam a vinda do Senhor. A Ele seja toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.